Boa tarde, vereador Josias, vereador Cleiton, vereador Galindo, vereador Clóvis, servidor dessa casa, Samanta. Estamos aqui para mais uma reunião da CCJ, no qual peço a Samanta que faça a leitura do projeto. Leitura do projeto de lei número 48/2022, de autoria do Poder Executivo. Dispõe sobre a gestão democrática nas unidades educacionais da Rede Pública Municipal de Ensino de Jaciara, Mato Grosso, e dá outras providências. A prefeita municipal de Jaciara, Andréa Wagner, no uso de suas atribuições legais, faz saber a todos os habitantes do município que a Câmara de Vereadores aprovou e ela sanciona a seguinte lei. Título 1, da Gestão Democrática. Capítulo 1, da Finalidade. Artigo 1º. A gestão democrática tem por finalidade efetivar os processos de organização e gestão baseados em dinâmicas que promovam as decisões coletivas nas unidades escolares municipais. Artigo 2º. A gestão democrática do ensino público municipal, em conformidade com o artigo 206, inciso 6º da Constituição Federal e do artigo 14 da Lei Federal 9.394, de 96, será exercida na forma desta lei, obedecendo aos seguintes preceitos. 1. Corresponsabilidade entre poder público e sociedade. 2. Autonomia pedagógica, administrativa e financeira da escola. 3. Transparências dos mecanismos administrativos, financeiros e pedagógicos. 4. Eficiência no uso dos recursos financeiros. 5. Liberdade de organizar segmentos da comunidade escolar. Título 2. Da autonomia da gestão administrativa. Capítulo 1. Da finalidade e composição. Artigo 3º. A administração das unidades escolares públicas municipais e da rede que compõe a gestão única será exercida pelos seguintes segmentos. 1. Diretor. 2. Órgãos consultivos e deliberativos na unidade escolar. Artigo 4º. A administração das unidades escolares será exercida pelo diretor em consonância com as deliberações do Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar. Artigo 5º. O diretor escolar da unidade escolar com 60 ou mais estudantes matriculados será nomeado pelo chefe do executivo após aprovação em processo de seleção dos candidatos. Artigo 6º. Compete ao diretor 1. Representar a escola. 2. Trabalhar em consonância com o Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar. 3. Coordenar a implementação do projeto político-pedagógico. 4. Manter atualizado o tombamento dos bens públicos. 5. Dar conhecimento à comunidade escolar das diretrizes e normas emitidas pelos órgãos. 6. Submeter ao Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar para exame e parecer, no prazo regulamentado, a prestação de contas dos recursos financeiros. 7. Divulgar para a comunidade escolar a movimentação financeira da escola. 8. Coordenar o processo de avaliação das ações pedagógicas. 9. Apresentar semestralmente à Secretaria de Educação e à comunidade escolar a avaliação do cumprimento das metas estabelecidas. 10. Cumprir e fazer cumprir a legislação vigente. Artigo 7º. As unidades de ensino deverão organizar e efetivar seu planejamento com princípio à gestão democrática. Parágrafo único. A comunidade escolar é constituída pelos profissionais da educação que atuam na unidade, os alunos, os pais e responsáveis. Artigo 8º. Para assumir a função de diretor escolar, o servidor candidato ao cargo deve preencher os seguintes requisitos. 1. Ser professor ocupante de cargo de provimento efetivo. 2. Estar em exercício da atividade no mínimo 2 anos na escola que pretende dirigir. 3. Ser pessoa idônea. 4. Apresentar proposta de trabalho motivada e comprometida. 5. Não ter recebido no exercício da função pública advertência escrita nos últimos 3 anos. 6. Não ter respondido processo administrativo disciplinar nos últimos 3 anos. 7. Não estar em gozo das licenças elencadas no artigo 57 e 64 da Lei 1.211. 8. Não estar em licença médica vigente. 9. Não estar com processo de aposentadoria em agendamento. 10. Não possuir outro vínculo municipal, federal, privativo ou com qualquer outra situação que caracteriza acúmulo de cargo ou função. 10. Ter cumprido ou estar em período de cumprimento do termo de compromisso de ajustamento de conduta.
Parágrafo único. Caso não haja professor efetivo com 2 anos de função na unidade escolar, poderá inscrever-se o professor que tem 1 ano de exercício na função na unidade escolar, ou 2, em qualquer escola pública da rede municipal de ensino. 9. O exercício da função de diretor será de 2 anos, com possibilidade de uma única recondução por igual período após passar pelo mesmo processo novamente. Artigo 10. Entre os candidatos aprovados, o chefe do executivo poderá nomear o profissional para a função de diretor escolar, que assumirá na data estipulada pela administração municipal, considerando o calendário eletivo em vigência. Parágrafo 1º. A unidade escolar que não tiver candidatos inscritos para participar do processo seletivo, caberá ao secretário municipal de educação a indicação do profissional que preenche os requisitos cumulativos. Parágrafo 2º. Caso o diretor escolar em exercício fique impossibilitado de cumprir suas funções, poderá ser nomeado substituto indicado pelo secretário municipal de educação. Artigo 11. Será publicado o edital de chamamento público para a seleção dos profissionais que cumprem os pré-requisitos, apto a assumir a função de diretor escolar, mediante processo seletivo, no qual será aferida a competência técnico-pedagógica dos candidatos, seguido por consulta pública à comunidade escolar por meio das seguintes etapas. Etapa 1. Formação sobre gestão aos candidatos. Etapa 2. Apresentação do plano anual à comunidade escolar pelo candidato. Etapa 3. Entrega do plano de gestão anual à SEMEC. Etapa 4. Prova escrita. Etapa 5. Apresentação de títulos. Etapa 6. Avaliação psicológica. Etapa 7. Consulta pública à comunidade escolar. Artigo 12. Será composta uma comissão para conduzir o processo de seleção de candidatos a diretor escolar. Parágrafo único. A comissão do processo de seleção será composta por representantes da Secretaria Municipal de Educação, dos colegiados, das unidades e da subsede do Sintep. Artigo 13. O diretor escolar e sua gestão serão avaliados anualmente por uma comissão composta por membros da equipe técnica e pedagógica. Artigo 14. O plano de gestão do servidor nomeado para a função de diretor poderá servir como instrumento para compor os indicadores de monitoramento e avaliação e deverá ser apresentado à comunidade escolar. Artigo 15. O diretor assinará termo de compromisso na Secretaria Municipal de Educação, comprometendo-se a exercer com zelo as atribuições específicas, principalmente 1. Pela aprendizagem dos estudantes, 2. Pelo cumprimento de, no mínimo, 200 dias letivos ou 800 horas anuais para as escolas em tempo parcial e 200 dias letivos e 1.400 horas para as escolas integrais. Artigo 16. O servidor poderá ser dispensado da função de diretor escolar por ato discricionário do chefe do Poder Executivo, caso demonstrar 1. Baixo desempenho, 2. Infração aos princípios da administração pública ou obrigações legais, 3. Descumprimento do termo de compromisso por ele assinado. Artigo 17. O diretor escolar em exercício deverá participar assiduamente dos cursos de formações. Artigo 18. O diretor escolar em exercício, na data em vigor da presente lei, permanece na função até que o processo seletivo seja concluído. Seção 1. Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar. Artigo 19. São órgãos consultivos e deliberativos da unidade escolar: Assembleia Geral, Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar e Conselho Fiscal. Artigo 20. A unidade escolar reunir-se-á em Assembleia Geral Ordinária uma vez por ano. Artigo 21. O Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar reunir-se-á ordinariamente uma vez a cada bimestre. Parágrafo 1º. O Conselho reunir-se-á extraordinariamente sempre que for convocado pelo presidente. Artigo 22. As deliberações do Conselho Escolar serão tomadas por maioria de votos. Artigo 23. Cada órgão terá seu funcionamento regulamentado em regime próprio. Seção 2. Da Assembleia Geral. Artigo 24. Compete à Assembleia Geral: 1. Conhecer o balanço financeiro e o relatório sobre o exercício findo. 2. Eleger os membros do Conselho Deliberativo e Fiscal. 3. Avaliar anualmente os resultados alcançados pela escola. 4. Definir o processo de escolha dos membros do Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar e do Fiscal. Artigo 25. O Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar é o organismo deliberativo e consultivo das diretrizes e linhas gerais desenvolvidas na unidade escolar.
em mandato de 2 anos. Artigo 26. O Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar deverá ser constituído paritariamente por profissionais da educação básica, pais e alunos, tendo no mínimo 8 e no máximo 16 membros. Artigo 27. A eleição de seus membros deverá acontecer sempre no início do ano letivo. Artigo 28. Os representantes do Conselho serão eleitos em assembleia de cada segmento da comunidade escolar. Artigo 29. Para fazer parte do Conselho, o candidato do segmento aluno deverá ter no mínimo 14 anos. Artigo 30. O presidente do Conselho e o secretário tesoureiro deverão ser escolhidos entre seus membros. Artigo 31. O primeiro conselho formado na escola tem responsabilidade de elaborar seu regimento interno prazo de 30 dias. Artigo 32. O representante do segmento de pais não poderá ser profissional da educação básica da escola. Artigo 33. Fica assegurada a eleição de um suplente para cada segmento que assumir. Artigo 34. Ocorrerá a vacância do membro do Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar por conclusão do mandato, renúncia, desligamento da escola, destituição, aposentadoria dos profissionais da educação. Artigo 35. A unidade escolar pública municipal que for criada a partir da data da publicação desta lei deverá formar um conselho deliberativo da comunidade escolar, desde que tenha no mínimo 60 alunos matriculados. Artigo 36. Fica assegurada a capacitação dos membros do conselho, bem como prestação, quando solicitado, de orientações pedagógicas, jurídicas e administrativas dos órgãos educacionais do município. Artigo 37. Compete ao Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar: 1. Eleger o presidente. 2. Criar e garantir mecanismos de participação da comunidade escolar. 3. Participação da deliberação, acompanhamento e avaliação do projeto político-pedagógico. 4. Conhecer e acompanhar o processo e resultados da avaliação e do funcionamento da escola. 5. Deliberar, quando convocado, sobre indisciplina e infringências de alunos e profissionais. 6. Acompanhar o desempenho dos profissionais da unidade escolar. 7. Acompanhar, junto às instâncias internas pedagógicas e administrativas, o estágio probatório de servidores lotados. 7. Analisar planilhas e orçamentos para a realização de reparos, reformas e ampliações no prédio escolar. 9. Deliberar sobre a contratação de serviços e aquisições de bens para a escola. 10. Divulgar bimestralmente as atividades realizadas pelo Conselho. 11. Conhecer, acompanhar, avaliar os projetos a serem desenvolvidos pela escola. 12. Elaborar e executar o orçamento anual da unidade escolar. 13. Deliberar sobre a aplicação e movimentação dos recursos da unidade escolar. 14. Encaminhar ao Conselho Fiscal o balanço relatório antes de submeter a apreciação da Assembleia Geral. 15. Encaminhar à autoridade competente solicitação fundamentada de sindicância ou processo administrativo disciplinar. 16. Prestar contas dos recursos que forem repassados à unidade escolar. Artigo 38. Compete ao presidente representar o Conselho Deliberativo da comunidade. 2. Convocar a Assembleia Geral e as reuniões do Conselho Deliberativo. 3. Presidir a Assembleia Geral. 4. Autorizar o pagamento e assinar cheques em conjunto com o tesoureiro. Artigo 39. Compete ao secretário auxiliar o presidente em suas funções. 2. Preparar o expediente do Conselho Deliberativo da comunidade escolar. 3. Organizar o relatório anual. 4. Secretariar a Assembleia Geral. 5. Manter os registros atualizados. Artigo 40. Compete ao tesoureiro: 1. Fiscalizar a receita da unidade escolar. 2. Fazer a escrituração da receita e despesa. 3. Apresentar bimestralmente o relatório com demonstrativo da receita e da despesa da escola ao Conselho Deliberativo da comunidade escolar. 4. Efetuar pagamentos autorizados pelo Conselho Deliberativo da comunidade escolar. 5. Manter em ordem, sob sua supervisão, os livros, documentos e serviços contábeis. 6. Assinar cheques juntamente com o presidente. Seção 3. Do Conselho Fiscal. Artigo 41. Um Conselho Fiscal compõe-se de 3 membros efetivos e 3 suplentes. Artigo 42. Compete ao Conselho Fiscal: 1. Examinar os documentos contábeis da entidade. 2. Apresentar à Assembleia Geral as irregularidades que descobrir. 3. Apresentar à Assembleia Geral Ordinária parecer sobre as contas do Conselho. 4. Convocar a Assembleia Geral Ordinária se o presidente do Conselho retardar por mais de 2 meses a sua convocação. Artigo 43. O Conselho Fiscal reunir-se-á bimestralmente.
Artigo 44. Os membros do Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar e do Conselho Fiscal exercerão gratuitamente suas funções. Título 3, capítulo 1, da autonomia da gestão financeira. Artigo 45. A autonomia da gestão financeira dos estabelecimentos de ensino objetiva o seu funcionamento normal e a melhoria do padrão de qualidade educativa. Artigo 46. Constituem recursos da unidade escolar. 1. Repasse, doações, subvenções e associações repassadas pela União, Estado, Município, entidades públicas e privativas. Artigo 47. O repasse de recursos financeiros do PDD-EM. Artigo 48. Os recursos financeiros da unidade escolar serão depositados em conta específica a ser mantida em estabelecimento de crédito. Artigo 49. As aquisições e contratações efetuadas pela escola deverão ser aprovadas previamente pelo Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar, conforme normas e regulamentos baixados pela Secretaria Municipal de Educação. Artigo 50. A contratação de obras e serviços será restrita às necessidades de construção, reforma, ampliação, manutenção dos prédios e equipamentos escolares, ficando vedada sua utilização para substituir ou complementar pessoal necessário para atividades pedagógicas, administrativas, nutricionais, de limpeza, vigilância e outras. Artigo 51. É vedado ao Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar: 1. Adquirir veículos, imóveis, locar, construir prédios com recursos oriundos das subvenções ou auxílios que lhe forem concedidos pelo poder público. 2. Conceder empréstimos ou dar garantias de aval, fianças e caução sob qualquer forma. 3. Empregar subvenções, auxílios ou recursos de qualquer natureza em desacordo com os projetos ou programas a que se destinam. Artigo 52. É proibida qualquer ação que iniba ou impeça o aluno de frequentar as atividades pedagógicas desenvolvidas na escola ou que fira o direito de acesso e permanência na mesma de acordo com o regimento interno de cada unidade escolar, direito esse expressamente garantido na Constituição Federal. Artigo 53. É proibida a cobrança de mensalidade ou taxas aos membros da comunidade escolar a qualquer título. Artigo 54. Pela indevida aplicação dos recursos, responderão solidariamente os membros do Conselho que tenham autorizado a despesa ou efetuado o pagamento. Seção 1. Do recurso federal. Artigo 55. Os recursos financeiros repassados pelo FNDE e o PPDE e outros têm por finalidade prestar assistência financeira em caráter suplementar às unidades escolares. Artigo 56. Os recursos destinados ao PPDE e demais ações vinculadas serão liberados anualmente em parcelas definidas de acordo com a Resolução Nacional. Artigo 57. A prestação de contas dos recursos recebidos por meio do PDDE deverá ser organizada conforme normas específicas. Capítulo 2, seção 1, da autonomia da gestão democrática. Artigo 58. A autonomia da gestão pedagógica, das unidades escolares objetivas, a efetivação da intencionalidade da escola mediante um compromisso definido coletivamente. Artigo 59. A autonomia da gestão das unidades escolares será assegurada pela definição nas propostas pedagógicas específicas do projeto político-pedagógico, alinhado aos documentos orientadores nacionais e estaduais vigentes. Seção 2. Da Escola de Coordenadores Pedagógicos das Escolas Municipais. Artigo 60. Considerando que a coordenação pedagógica deve ser exercida por profissional comprometido com o projeto político-pedagógico, tendo como referência claros campos de conhecimentos, liderança e assegurar a execução dos processos de ações pedagógicas desenvolvidos na escola, far-se-á a seleção com participação do corpo docente da comunidade escolar nos seguintes critérios. 1. Não estar em gozo das licenças elencadas no artigo 57 e 64 da Lei 1.211. 2. Não estar em licença médica. 3. Não estar com processo de aposentadoria em agendamento. 4. Não possuir outro vínculo municipal, federal ou privativo. 5. Ter descumprido ou estar em período de cumprimento de termo de compromisso de ajustamento de conduta. 6. Ser professor efetivo estabilizado habilitado em pedagogia. 7. Não havendo professor efetivo ou estável lotado na unidade escolar, caberá à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer designar um professor efetivo e estável de outra unidade escolar interessado que deverá cumprir 40 horas semanais, de modo que contemple os turnos de funcionamento. Capítulo 3. Disposições finais. Artigo 61. Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer, podendo ser regulamentados por meio de decreto municipal. Artigo 62. Aplicam-se aos diretores e coordenadores as disposições da Lei Municipal número 1208, de 2009, respectivas alterações, e as disposições constantes da Lei Municipal 1211. Artigo 63. Esta lei entra em vigor na data de publicação, revogando-se a Lei Municipal 859, de 2021. André Wagner, Prefeita Municipal. Parecer jurídico. Análise jurídica. O projeto de lei tem por pretensão dispor sobre a gestão das unidades educacionais da rede pública municipal de ensino de forma democrática.
O presente projeto busca sintonia com o que disciplina o artigo 14, inciso 1º da Lei 14.113 de 2020, o qual determina que o provimento do cargo de gestor escolar seja feito de forma a acolher candidatos previamente aprovados mediante avaliação de mérito e desempenho, com a participação da comunidade escolar nesta escolha. Vejamos. Artigo 14. A complementação do VAR será distribuída às redes públicas de ensino que cumprirem as condicionalidades e apresentarem melhoria dos indicadores. Assim, o presente projeto busca atualizar em nível municipal as novas exigências provenientes do governo federal para as unidades de rede pública de ensino que possam receber os valores de complementação do VAR, valor anual por aluno. Por sua vez, o presente projeto também observa o que discorre o artigo 14 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei 9.394 de 96. Ademais, necessário informar ainda que foi editada a Resolução número 1 de 27 de julho de 2022, proveniente da Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação, na qual aprova as metodologias de aferição das condicionalidades de melhoria da gestão para fins de distribuição da complementação do VAR às redes públicas de ensino para vigência no exercício de 2023, ou seja, é necessário que os municípios que pretendam receber tais valores do governo federal atualizem ou editem leis para se adequar às novas diretrizes provenientes da União. Conclusão. Em razão do quanto articulado, se abstendo, obviamente, da apreciação dos aspectos inerentes à conveniência e oportunidade, o parecer é pela legalidade do presente projeto de lei. É o parecer Michel Capes, procurador jurídico. Vereador Cleiton, o seu parecer. Pela ordem. Quero cumprimentar o senhor presidente, Zilmar, em seu nome, o vereador Josias, Samanta, o Ferreira, todas as pessoas que nos acompanham, né, através das mídias sociais. E o meu parecer é pela legalidade do projeto. Vereador Josias, o seu parecer. Vereador Josias, baseado no parecer, o vereador vota favorável. Projeto de lei número 49, de 31 de agosto de 2022, conforme o parecer do nosso jurídico da Câmara, voto favorável também ao projeto. Obrigado. Encerro aqui mais uma reunião da CCJ, agradeço a presença de todos e obrigado.